Então vamos começando falando sobre o histórico. O ácido niacínico foi isolado e purificado pela primeira vez em 1867. Foi a primeira vitamina identificada como resultado da busca pela cura da pellagra, que era uma doença comum na Espanha e na Itália durante o século XVIII e que devastou o sul dos Estados Unidos durante o século XX. E a gente vai entender mais tarde sobre essa doença. Antes de 37, a pellagra foi associada à deficiência de triptofano no milho. E a gente também vai entender mais um pouco sobre isso. Então, agora falando sobre as características químicas. A niacina ela é um termo genérico para caracterizar tanto o ácido nicotínico como a nicotinamida. Esses nomes eles causam uma grande controvérsia porque eles são associados, por intuição, à nicotina do tabaco. Realmente, o ácido nicotínico ele foi identificado pela primeira vez a partir da oxidação da nicotina. Só que, de modo geral, acaba existindo uma grande confusão na nomenclatura dessas vitaminas. O próprio ácido nicotínico já foi designado anteriormente como uma vitamina PP, que era fator de prevenção da pellagra. Mas é um termo genérico para a nicotinamida, que é a amida do ácido nicotínico, e o ácido nicotínico, que é a piridina 3-ácido carboxílico. Então aqui vocês podem ver a representação química do ácido nicotínico. Ela antigamente era conhecida como a vitamina B3, a terceira vitamina do complexo B. É uma vitamina hidrossolúvel, pertencente a esse grupo. A niacina, ela também é a única vitamina que tem um aminoácido como precursor. Por quê? Porque ela pode ser sintetizada a partir do triptofano, que é um aminoácido aromático, constituinte de diversas proteínas. E a sua ingestão diária é obrigatória porque ela é um aminoácido essencial, ou seja, ela não é sintetizada pelo metabolismo humano. E como a gente pode ver aqui no slide, 60 mg de triptofano corresponde a 1 mg de niacina. O processo não é eficiente, mas ocorre, porque uma parte do triptofano pode ser convertida biologicamente em niacina. Então, a ingestão do triptofano na dieta é importante para o estado geral da niacina no corpo. E nessa imagem a gente pode ver como isso acontece. Então, o triptofano ele se transforma em quinorenina, que se transforma em ácido quinolínico, que vai se transformar em ácido nicotínico mononucleídeo, que vai se transformar em nicotinamina adenina dinucleotídeo, que é o NAD, e vai se transformar em nicotinamida, que é a niacina. Então, como a gente pode ver na imagem, a estrutura da piridina, e nessa imagem aqui, a gente tem a presença do anel de piridina com o substituinte beta-carboxílico, ou então com a amida, na posição 3. E como a gente pode ver, não existe mais nenhuma outra ramificação. Então, quando existe, ao longo do núcleo piridínico, o substituinte ácido beta-carboxílico ou a amida na posição 3, é o que compõe a atividade vitamínica. A estrutura diferente disso interfere na função como vitamina. Então, a estrutura ideal e que faz com que a vitamina tenha sua atividade é justamente essa, da piridina com o beta-carboxílico como substituinte ou a amida na posição 3. Então, vamos falar da absorção e do transporte. A niacina, a niacina, amida e o ácido niacínico são rapidamente absorvidos nas mucosas do estômago e do intestino delgado. Em concentrações
altas, ocorreria uma absorção mediada pela difusão simples. Porém, nas concentrações fisiológicas, nas nossas concentrações normais, já foi caracterizado que existe um transportador específico que não é dependente de sódio, localizado no fígado e em células epiteliais intestinais humanas. As coenzimas NAD e NADP sofrem hidrólise enzimática por NAD e glicohidrolase intestinal. Então, a niacinamida e o ácido niacínico são absorvidos posteriormente desse processo de hidrólise. A niacinamida, ela é a forma predominante no sangue, né? Sendo que ela é oriunda da hidrólise das coenzimas no fígado e no intestino delgado. Esses órgãos eles têm uma grande quantidade de NAD glicohidrolase, então fundamental para que ocorra esse processo de hidrólise enzimática que impulsiona a absorção, né, em seguida. Existem vários produtos de excreção, como a N-metilniacinamida e a 2-piridona. São encontrados na urina o óxido de N-metilniacinamida, o 4-piridona, o N-metil-4-piridona 3-carboxamida e o N-metil-2-piridona 5-carboxamida. A niacina ela também pode ser metabolizada por outra via. Nessa via, o ácido niacínico ele vai se conjugar com a glicina e vai formar um novo metabólito, que é o ácido niacinúrico. Esse metabólico ele também vai ser encontrado na urina. E a distribuição desses catabólicos na urina vai depender da quantidade e do tipo de niacina que foi absorvido. E também o estado metabólico da niacina no indivíduo. Então, dependendo do tipo e da quantidade de niacina, você vai ter uma determinada excreção na urina de alguns catabólitos. Essa figura é o metabolismo geral da niacina, né? Desde sua conversão de triptofano à niacina, o envolvimento de determinadas enzimas também nesse processo e o passo a passo, né? No metabolismo, envolvimento de energia, envolvimento de alguns compostos. Então, dentre as funções metabólicas, vamos falar sobre a ação coenzímica da niacina. A niacina ela é essencial na forma das coenzimas NAD, NADH+, NADP, NADPH, onde ela vai funcionar como um aceptor de elétrons, né, em reações catabólicas, ou seja, nessas reações vai ocorrer uma transferência de átomo de hidrogênio do substrato, como íon hidreto para a niacinamina do NAD. E nas reações anabólicas, as coenzimas reduzidas da niacina, elas são usadas por enzimas que catalisam a transferência simultânea de 2 elétrons. Então, a gente vai entender melhor com as imagens aqui. Então, a gente pode ver um exemplo de reação catabólica. A glicólise, só lembrando que ela é dividida em 2 fases, a fase preparatória e a fase de compensação. Então, a gente vai focar aqui na fase de compensação da via glicolítica, onde essa enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase está justamente utilizando o NAD como aceptor de elétrons. Nesse processo, ela converte o gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato, né, para que desencadeie processos até a formação de piruvato, justamente para produzir o ATP nessa fase. Então, nesse exemplo de reação catabólica, a gente vai falar da piruvato desidrogenase, que é um complexo enzimático, né, que é composto por 3 enzimas, que é a piruvato desidrogenase propriamente dita, a dihidrolipoil transatilase e a dihidrolipoil desidrogenase. Esse complexo ele promove a remoção irreversível de um CO2, né, de um gás carbônico, da molécula de coenzima A, né, que é a CoA, formando uma molécula de acetil-CoA.
O dinucleotídeo nicotinamina-adenina, que é o NAD, ao ser reduzido, ele vai oxidar a molécula de FADH e assim ele vai restaurar a enzima de hidrolipoil desidrogenase. Então, outro exemplo de reação catabólica, a gente vai falar aqui do alfa-cetoglutarato, né? Como a gente sabe, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Ele é um precursor imediato do succinil-CoA, né? E o ciclo de Krebs ele é uma via metabólica que tem como objetivo oxidar as moléculas de acetilcoenzima A, que se obtém da degradação de carboidrato, ácido graxo e aminoácidos. E esse processo ele tem como aceptor de elétrons justamente o NAD. Então, outro exemplo aqui de reação catabólica vai ser a enzima acil-CoA desidrogenase, que participa da beta-oxidação de ácidos graxos. Então, essa enzima, a beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, ela vai utilizar o NAD como aceptor de elétrons dessa via. Então, aqui, como exemplo da reação anabólica, a gente tem a ácido graxo sintase, que é uma enzima que tem como principal função catalisar a síntese de palmitato a partir de acetil-CoA e malonil-CoA, tendo como doador de elétrons o NADH, onde vai gerar longas cadeias de ácidos graxos saturados nesse processo. Então, aqui na síntese de NADH, a via das pentoses fosfato ela é uma importante via alternativa da utilização da glicose e tem como objetivo a síntese de ribose 5-fosfato e de NADH. O NADH sintetizado ele vai atuar como agente redutor em vias de biossíntese, como, por exemplo, a síntese de ácido graxo, né? E na manutenção da integridade das membranas dos eritrócitos, através da participação na via da glutationa peroxidase, que é um potente sistema antioxidante. Então, dentre a função de ação farmacológica, a niacina tem como função ser um fármaco hipolipidêmico, ou seja, vai diminuir, né, os lipídios séricos. As doses recomendadas estão entre 1 a 4 gramas ao dia. E a função principal, então, vai ser reduzir o colesterol total, os triglicerídeos, VLDL, o LDL e a lipoproteína A. Além de estar correlacionado com o aumento do HDL colesterol, né? Que é o intuitivamente chamado de colesterol bom. Então, a ação hipolipidêmica do ácido niacínico, a terapia com ácido niacínico, ela vai reduzir a síntese de triacilgliceróis hepáticos através da inibição da enzima diacilglicerol aciltransferase 2. Essa enzima ela catalisa a reação final da via metabólica de síntese de triacilgliceróis. Então, ela vai sugerir que o fígado é o alvo majoritário do fármaco na regulação da secreção de lipoproteínas, VLDL e LDL, contendo apoproteínas B. Além disso, o ácido niacínico ele vai aumentar a degradação intracelular de ApoB. Então, também ocorre uma diminuição do catabolismo da HDL a polipoproteína I, de forma geral, sem alterar a taxa de síntese da polipoproteína I. Então, isso ocorre em função da diminuição da expressão gênica de uma enzima, que é a beta-cadeia da adenosina trifosfato sintase, que está na superfície de células hepáticas. Essa enzima, ela tem uma função pelo catabolismo de moléculas de apolipoproteína AI, que é a subfração mais eficiente no transporte reverso de colesterol. Então, com isso, vai ocorrer um aumento do HDL circulante no plasma, e é importante a gente ressaltar que os teores elevados de HDL a polipoproteína AI circulante está associado intimamente com menor risco de doença coronariana.
Porém, existem efeitos colaterais, né? Porque o uso em doses farmacológicas, ele produz uma série de efeitos adversos característicos à hipervitaminose. Então, tais efeitos aliados ao desconhecimento da ação da niacina em nível molecular, bem como o aparecimento de novos fármacos, como exemplo as estatinas, restringiram o uso do ácido niacínico como fármaco, justamente porque ele promove efeitos adversos à saúde. Falando agora sobre as fontes e recomendações. A niacina ela é amplamente distribuída nos alimentos de origem animal e vegetal, então carnes, peixes, levedura de cerveja, cereais integrais, amêndoas, amendoins, nozes e vísceras de animais são os alimentos que contêm maiores quantidades de niacina. São suas principais fontes. Leites e ovos são pobres em niacina, só que também são ricos em triptofano. Então, os alimentos ricos em triptofano a gente viu que são fontes indiretas de niacina, porque eles podem ser convertidos em niacina também. Então, são importantes para o metabolismo, para a quantidade geral da niacina no corpo. Nas plantas, particularmente cereais, a niacina está associada por ligação covalente a polissacarídeos e proteínas, sendo chamada de niacitina. A niacina conjugada ela tem biodisponibilidade reduzida, ou seja, ela tem baixo valor nutricional. Então, no caso do milho, o pré-tratamento com hidróxido de cálcio, que é um procedimento usado comumente no México, né, e na América Central, para preparar aquela tortilha, que é um tipo de pão ázimo, né, que é não fermentado, aumenta a biodisponibilidade da niacina, então faz com que reduza esse fator antinutricional. Falando das recomendações. Então, aqui na tabela vocês podem ver que, como sempre, há diferenças de mulheres e homens por conta das suas diferenças fisiológicas, né, e corporais. Os homens têm um pouco mais de necessidade de niacina, mas as quantidades variam de 12 a 15 para mulheres e para homens de 12 a 18, né? Pouca coisa de diferença. Essas quantidades são em miligramas, né? Lembrando, e as idades variam de 11 a 70 anos. Então, partindo sobre a hipovitaminose. Inicialmente, a deficiência de niacina é caracterizada com sintomas de fraqueza muscular, anorexia, indigestão e erupção cutânea. Só que a forma mais grave de deficiência é a chamada pelagra, que é uma doença associada à pobreza e alcoolismo, né? E que vai acometer indivíduos que têm uma monotonia alimentar, ou seja, vai ter como base o uso de um único cereal. Então, essa doença ela vai estar restrita a algumas regiões onde a pobreza absoluta é prevalente, como na Ásia e na África, hoje em dia, e ela é associada a alguns sintomas, como a dermatite, demência, diarreia, que são os 3D. Os tremores e as línguas avermelhadas, inchadas e sensíveis também são consequências dessa doença. Essa doença ela passou a existir a partir do século XVIII, com a introdução do milho na Europa, em vários países, né, como a Itália, Espanha e França, principalmente. No sistema nervoso central, essa doença vai causar uma confusão, desorientação, neurite, depressão e apatia também. Existem casos de perda de memória. Também causa anormalidades digestivas, né? Como alterações na mucosa da língua, irritação e inflamação na boca e no trato gastrointestinal. Essa doença também pode causar a morte. Aqui existe uma foto da pelagra
como vocês podem ver, as lesões na pele elas são comumente observadas nos pelagrinos, e são em áreas onde há uma exposição maior ao sol, como as mãos, os antebraços, o pescoço e as pernas. Mas também é importante dizer que existem síndromes que são idênticas à pellagra, que são observadas por deficiência de outros nutrientes, que vão funcionar como cofator das enzimas da via metabólica de conversão do triptofano até niacina, como ferro, a riboflavina, né, a vitamina B2, e a piridoxina, a vitamina B6. Então, precisa ser analisado laboratorialmente para saber o verdadeiro motivo dessas lesões e se realmente é a pellagra, porque a pellagra ela se caracteriza por deficiência de niacina exclusivamente. Pacientes também com a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, também possuem deficiência de niacina porque existe uma depressão de triptofano no plasma e também de NAD nos linfócitos. Recentemente também foi descrito casos clínicos de pellagra em pacientes com câncer esofagiano e alcoolismo. Essa síndrome carcinoide é uma condição de aumento da secreção de serotonina e catecolamina por tumores carcinoides, pode provocar pellagra, porque há um desvio de triptofano da dieta para a síntese de serotonina, em detrimento da síntese de niacina. Então, existem também vários fatores que levam à deficiência de niacina, né? Como algumas doenças. A hipervitaminose, ela é rara, mas ela pode acontecer quando o ácido niacínico é usado como fármaco, porque aqui a gente aprendeu que a niacina, ela também tem ação farmacológica, né? Quantidades de 1 a 2 gramas de ácido niacínico 3 vezes ao dia pode causar uma toxicidade, então leva a uma hipervitaminose. Ocorre o aumento da liberação de histamina, causando rubor, e é prejudicial para pessoas asmáticas e com úlcera. Então, a análise laboratorial, a avaliação do estado bioquímico da niacina no organismo é medida através da excreção urinária, né, de nucleotídeos piridínicos majoritários. A concentração plasmática de niacina e dos seus metabólicos é muito baixa, portanto, não é um marcador útil para monitorar o estado bioquímico dessa vitamina. E a concentração plasmática de 2-piridona cai abaixo do limite da detecção quando a ingestão de niacina é muito baixa. Então, acabamos essa aula por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato no fórum da plataforma ou com as monitoras e estaremos à disposição. Muito obrigada, bons estudos!